Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui ao nosso curso de Administração Financeira Orçamentária e na aula de hoje nós vamos falar aqui sobre esse último tópico aqui, ó, técnicas orçamentárias, beleza? Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Quando se fala em técnicas orçamentárias, é importante nós entendermos que existem várias, mas existem três modelos básicos, que é o orçamento tradicional, orçamento de desempenho e o orçamento programa. Normalmente as questões da nossa banca se concentram nesses três grandes tipos de orçamento. Então a gente precisa entender, né, como que ocorreu o surgimento e quais são as principais características desses três tipos. Beleza? Então vamos lá, acompanha aqui comigo, ó. Primeiramente, nós vamos ter como o marco a Lei 4.320 de 64 e o Decreto 200 de 67. Então, eles vão ser o nosso marco, a nossa referência. Então, nós vamos ver, olha, como que era o orçamento antes da 4.320, do Decreto 200 de 67, e como que ficou o orçamento a partir da 4.320 e do Decreto 267, beleza? Então, acompanha aqui comigo, ó. Antes da 4.320, nós podemos falar que utilizávamos aqui a técnica do orçamento tradicional. O que é a técnica do orçamento tradicional? Basicamente, gente, nós vamos ter aqui o orçamento, ó, receitas e despesas, e dentro desse nosso orçamento aqui, qual que era o objetivo? Simplesmente detalhar os gastos. Ou seja, no orçamento tradicional não havia planejamento, não havia vinculação com o planejamento, ok? O objetivo era simplesmente falar o seguinte, olha, o que se gasta? Cadê a nota fiscal do que gastou? Né? De repente um órgão estava precisando de alguma coisa, o órgão solicitava, verificava se tinha dinheiro e falava, pronto, órgão, pode realizar essa despesa, mas cadê a prestação de contas? Eu quero tudo aqui discriminado. Ou seja, não havia planejamento, não havia integração entre o orçamento e o planejamento, o foco era simplesmente atender às necessidades das unidades e o detalhamento do gasto. Então nós falamos que o orçamento tradicional ele tinha apenas uma dimensão, que era o objeto de gasto, o detalhamento da despesa. Beleza? Vamos ver algumas dessas características, acompanha aqui, ó. Então, orçamento tradicional, dissociado do planejamento, então já falei sobre isso, ó, não há integração entre o planejamento e o orçamento. Instrumento de controle político, ou seja, o objetivo é simplesmente controlar o que o Estado faz. Só tem uma dimensão, que é o objeto do gasto, ou seja, ele é feito simplesmente para detalhar os gastos. Com isso, se tem ênfase apenas nos aspectos contábeis e jurídicos, foco nas necessidades das unidades, ou seja, não há um planejamento do governo de objetivos e metas a serem alcançados, é simplesmente o que o órgão, que a unidade está precisando, tá bom? Ou seja, ó, foco na necessidade das unidades, despreocupação em atender as necessidades da população, ou seja, não havia um planejamento do que fazer para atender as necessidades, as demandas da sociedade. O que havia era o que o órgão solicitar, a gente vai alocar recursos para que o órgão possa colocar em prática aquilo. Não havia um planejamento amplo, geral, beleza? Por isso que a classificação dos gastos obedecia à unidade administrativa, que nós chamamos isso de classificação institucional, e o elemento, que é o objeto de gasto e detalhamento da despesa. Então o orçamento era basicamente assim, ó, o órgão e a despesa, o detalhamento das necessidades dos gastos desse órgão. Tá? O controle, simplesmente acompanhar a legalidade dos atos, e aqui uma característica muito importante que aparece muito em prova, que é o incrementalismo. O que é incrementalismo? É pegar, por exemplo, as receitas e as despesas de um ano, por exemplo, de 2021, e na hora que eu vou elaborar o orçamento, eu projeto essas mesmas receitas e despesas aqui, ó, para o ano de 2022. E faço pequenos ajustes nas receitas e despesas. Ou seja, eu pego o que está planejado em um ano, o orçamento de um ano, jogo esse orçamento para o ano seguinte e faço alguns ajustes nas receitas e despesas. Isso a gente chama de incrementalismo. Beleza? Essas são as características que nós temos que ficar ligados na nossa prova do orçamento tradicional. Então vamos voltar aqui. Então beleza, temos orçamento tradicional, um orçamento, receita e despesa, ênfase contábil. Aí a 4.320 ela surge, e o decreto 267, e o que eles trazem de novidades? O decreto 267, gente, por exemplo, ele fala o seguinte, ó, artigo 16, em cada ano será elaborado, aqui ó, um orçamento, o quê? Programa. O
que pormenorizará a etapa do programa o quê? Plurianual. Opa, então ele fala que tem que ter um orçamento programa e que esse orçamento programa vai detalhar etapas do programa plurianual. Aí vocês perguntam, beleza, então o decreto 267 estabeleceu que tem que ter um orçamento o quê? Programa. Ok, então do tradicional vamos para o orçamento programa. Mas cadê esse programa plurianual? Como que vai ser feita a integração entre esse programa e esse plano plurianual? Não havia meios para se colocar em prática o orçamento programa. Mas havia uma determinação, tanto na 4320 como no decreto 267. Sim, mas não havia meios, condições para isso. Então, até se implementar verdadeiramente o orçamento programa, então entre o orçamento tradicional e o orçamento programa, criamos o orçamento de desempenho. Então, o orçamento de desempenho, gente, ele é uma evolução em relação ao orçamento tradicional, mas ainda não é o orçamento programa, porque ainda não tem meios, instrumentos, plano plurianual para poder fazer essa integração. Mas já havia uma mudança, porque a mudança era, olha, nós vamos ter que ter um programa, né? E não dá para ficar apenas controlando gastos, a gente tem que procurar também fazer coisas. Então o orçamento de desempenho ele procura colocar em prática os programas, mas ainda de uma forma limitada, não ampla. Como assim? Vamos entender. Então no orçamento de desempenho aqui, nós temos o nosso orçamento, receita e despesa, o objeto de gasto continua, ou seja, o detalhamento da despesa, só que agora aqui, gente, nós temos um programa. Esse programa de trabalho aqui, ele tem custos, se analisa o desempenho, por isso que é chamado de orçamento de desempenho. Esse orçamento de desempenho também é chamado de orçamento funcional, aparece isso, tá bom? Ou de realizações. Então nós vamos ter aqui, o orçamento de desempenho. E aqui há uma preocupação em mensurar a eficiência e a eficácia dos gastos. Não é só gastar de acordo com as necessidades da unidade. Há um programa de execução e eu vou mensurar a eficiência e eficácia em relação ao desempenho desses programas. Tá? Já melhorou em relação ao orçamento tradicional? Já, mas ele não tem ainda a vinculação com o planejamento. Então vamos ver as principais características do orçamento de desempenho. Acompanha aqui comigo. Representa uma evolução do orçamento tradicional, né? Mas ainda não é orçamento programa. É um instrumento da administração, é bidimensional. Ou seja, tem duas dimensões, o objeto de gasto e agora tem um programa, né, contendo as ações que serão desenvolvidas. Foco nas atividades e funções, em que gastar, não é só controlar o gasto, mas é o que eu vou fazer. Né? Enquanto o orçamento tradicional era simplesmente o controle do gasto, aqui no orçamento de desempenho é uma preocupação com o que vai ser feito, como que vai ser feito. Tá? Então, os gastos são voltados para o cumprimento de quê? De metas e objetivos, né, no nível organizacional. Muito cuidado com isso aqui. Por quê? Porque o orçamento de desempenho ele não é ainda abrangente. Ele não tem um planejamento geral, um planejamento de longo prazo que ele está vinculado. Ainda há um planejamento, um programa, mas ainda no nível das organizações. Beleza? ênfase no desempenho organizacional em termos de eficiência e eficácia, analisa os custos dos programas do trabalho e não está vinculado a um sistema de planejamento. Muito cuidado com essa característica. É o que basicamente vai diferenciar o orçamento de desempenho do orçamento programa. O orçamento de desempenho ainda não está vinculado a um sistema de planejamento. Por isso que tem um programa, mas é um programa mais restrito, né? A preocupação ainda é tem objetivo, tem meta, sim, mas não é amplo, né? É mais limitado no nível organizacional. Beleza? Então, esse é o orçamento de desempenho. Então, o decreto 267 a 4320 fala tem que ter orçamento programa, mas nós não temos meios, condições de instrumentalizar essa técnica. Mas começa a se tentar implementar. Né? Então, essa tentativa de colocar o orçamento programa é que ficou conhecido como orçamento de desempenho, porque eu ainda não tenho a principal característica do orçamento programa, que é a integração com o planejamento. Beleza? Mas aí continuamos evoluindo e aí, gente, vai surgir aqui agora a Constituição Federal de 88. Então, a Constituição Federal de 88 traz aqui o mecanismo do PPA, do Plano
plurianual aqui, ó, que estava lá no decreto 267, ó, o programa plurianual, beleza? E esse PPA nós já trabalhamos, aprendemos sobre ele, nós sabemos que ele representa, né, o PPA tenta materializar os objetivos e metas, né, de planos aqui de longo prazo. Sabemos que o PPA é de médio prazo, mas ele tenta colocar em prática objetivos e metas dos planos de longo prazo, já sabemos disso. Então aqui no orçamento programa, gente, ó, acompanha comigo. Aliás, só uma outra coisa aqui, ó, tem um decreto 2829 e a portaria 4299, que é a junção, o PPA, aliás, a Constituição Federal de 88 cria o PPA, e depois tem o decreto 2829 e a portaria 4299, que eles vão estabelecer mecanismos para padronizar, para estabelecer uma forma de orçamento programa, uma forma de programação em âmbito nacional. Beleza? Então vamos lá. Que programação é essa? Então nós temos aqui nosso orçamento, receitas e despesas, temos objeto do gasto, temos um programa, mas percebam que esse programa já é muito mais abrangente do que o programa do orçamento de desempenho. Eu continuo tendo custos, eu continuo tendo desempenho, mas o desempenho não é só para mensurar a eficiência, a eficácia, mas também a efetividade, ou seja, o impacto que isso tem na sociedade. Então perceba que só isso já muda. Olha, não é só mais se eu fiz corretamente, se eu alcancei o resultado, mas também o impacto que isso tem na sociedade como um todo, a efetividade. Também não é mais, o foco não é mais no elemento e no detalhamento da despesa. Agora o foco é na função, na área de atuação das diversas despesas e na estrutura programática. Esses programas, né, vão ser divididos em ações que podem ser projetos, atividades e operações especiais. Então a gente percebe que o conceito de programa, né, a partir da Constituição Federal de 88, começa a ter uma dimensão muito mais ampla. Beleza? E ainda, vamos entender aqui, ó, a principal característica do PPA é que ele é vinculado, aliás, a principal característica do orçamento programa é que ele é vinculado a um sistema de planejamento, diferente do orçamento de desempenho que não tem essa vinculação, né? Vinculado de que forma? Porque nós aprendemos aqui, ó, o PPA, ele consolida os programas constam no PPA e os programas do PPA, o PPA coloca para ser executado aonde? Lá na lei orçamentária. Então eu consigo fazer a integração entre planejamento e orçamento por meio do programa. Então o programa é um instrumento, ok? Que consegue pegar os objetivos e metas de planos de médio prazo, de longo prazo, ok? E esse programa vai ser executado na lei orçamentária. Então é um instrumento de integração entre planejamento e orçamento. Então programa, instrumento de integração entre o planejamento e o orçamento. Beleza? Vamos lembrar disso? Nós já trabalhamos esse conceito nas aulas anteriores. Ó, vocês lembram que eu falei aqui, ó, planos de longo prazo? Com base nos planos de longo prazo, nós temos plano de médio prazo, por exemplo, o PPA. E lá no PPA nós temos os programas aqui, ó, programas com objetivos, metas, valores, beleza? Lembramos disso? Aí esse programa que está lá no PPA, ele vai ser executado aonde? Aqui, ó. Onde está esse programa? O programa está onde? Na Lua. Só que quando chega na Lua, ele vai ser mais detalhado ainda em ações, projetos, atividades, operações especiais. Então a gente percebe que todos os objetivos e metas, tanto do PPA, dos planos de médio prazo quanto de longo prazo, se materializa nesse programa aqui que está no PPA. E esse programa vai ser executado na Lua. Então a gente percebe que o instrumento de integração entre o planejamento e o orçamento é feito por meio do programa. Por isso que a técnica que nós utilizamos hoje é técnica do orçamento-programa. Beleza? Vamos lembrar aqui algumas características desse orçamento-programa, então vamos lá. Instrumento de planejamento, o programa é o módulo integrador, ó, ele que faz a integração entre o planejamento e o orçamento. Os planos terminam no programa, ou seja, todo o planejamento termina no programa e o orçamento é que inicia com os programas, com a execução desses programas. Essa ideia de planejamento e orçamento, ou seja, essa integração por meio de programas, ela tem como base, ok, essa técnica aqui, ó, PPBS. PPBS é uma técnica que é a base, né, do surgimento do orçamento-programa, né, que pressupõe que deve haver planejamento de longo e de médio prazo, a programação, que são as prioridades, a priorização do que vai ser feito, e a orçamentação, que é
praticamente o orçamento em si. Então, a gente pode falar que as raízes do orçamento programa é o PPBS. Foco nos programas do governo, ou seja, não é na necessidade da unidade, não é na necessidade dos órgãos, agora são os programas do governo visando atingir objetivos e metas de médio e longo prazo. A análise dos custos e as medidas de desempenho, eficiência, eficácia e além da efetividade. Beleza? Essas são as principais características do orçamento programa. Então vamos voltar lá. Então, com base nisso, nós falamos do processo de evolução aí do orçamento tradicional, do orçamento programa, passando aí pelo orçamento de desempenho, beleza? Aqui, ó, são as principais características do orçamento tradicional e do orçamento programa. Isso aqui é muito cobrado em prova, então muito cuidado com essas informações, ó, que é basicamente tudo que nós falamos. O tradicional ele é dissociado do planejamento, a alocação de recursos é para meios, para os gastos. As decisões são tomadas com base nas necessidades das unidades. Na elaboração do orçamento são consideradas as necessidades financeiras das unidades, ou seja, não há uma integração, um planejamento geral. ênfase nos aspectos contábeis, principal critério, elemento e unidade, né? Inexistem sistemas de acompanhamento de mensuração dos resultados e controle visa avaliar a honestidade e a legalidade dos atos apenas. Já que o orçamento programa não, ó, é o elo entre o planejamento e as funções executivas, a alocação de recursos para alcançar objetivos e metas, decisões tomadas com base em avaliações e análise técnica das alternativas possíveis. Na elaboração são considerados os custos de todos os programas, né, inclusive os que extrapolam o exercício. A estrutura está voltada para aspectos administrativos e de planejamento. Principal critério, classificação funcional e programático, ou seja, não é elemento e unidade, por função e programas. Utiliza indicadores, né? Nós já vimos para mensurar a eficiência, a eficácia e a efetividade. Beleza? Então essas são as principais diferenças entre o orçamento tradicional e as bancas costumam explorar. Ok? Então vamos voltar aqui, gente. Ó. Passamos pelas principais características do orçamento tradicional, orçamento de desempenho, orçamento de programa. Muito cuidado com essas informações. A nossa banca, em especial, ela costuma cobrar muito esses três orçamentos. Tem outros orçamentos? Tem outras técnicas? Tem. Nós vamos ver nos exercícios que vão aparecer uma ou outra técnica e eu vou falar mais delas. Mas o objetivo que nós temos que focar são nas características desses três. Beleza? Até mais.